Só queremos gente bem-sucedida aqui, disse minha irmã com desprezo, bloqueando a entrada. Este restaurante é caro demais para você. Então o segurança me reconheceu. Senhora Seo, sua mesa habitual. Minha família empalideceu. Eu era a dona de toda a cadeia hoteleira. Jamais imaginei que minha própria família tentaria me impedir de comparecer à celebração do 600º aniversário do meu pai. E, no entanto, ali estava eu, parada em frente ao Grand Azur, enquanto minha irmã Madeleine bloqueava a entrada com seu corpo envolvido em roupas de grife. O hotel 5 estrelas se erguia atrás dela, sua arquitetura elegante contrastando brutalmente com a humilhação que se desenrolava na porta. Você está falando sério? Disse, ajeitando meu vestido preto discreto. Um que custou mais do que Madeleine ganha em um mês. Não que ela soubesse que ele também era meu pai. Os lábios perfeitamente pintados de Madeleine se curvaram em um sorriso arrogante. Olha, Catherine, isso não é um jantar casual em qualquer restaurante. O Grand Azur é exclusivo. Ela pronunciou essa palavra como se fosse incompreensível para mim. O menu degustação custa mais do que você provavelmente ganha por mês. Se ela soubesse que esse menu foi pessoalmente projetado por mim, junto com nosso chefe premiado com estrelas Michelin. Além disso, continuou olhando-se no vidro das portas. Mamãe e papai foram claros. Eles só querem pessoas bem-sucedidas aqui. Pessoas que não envergonhem a família. Pensei na ironia de suas palavras. Apenas ontem assinei a aprovação de uma expansão de 100 milhões para a cadeia Grand Azur. Hoje, aparentemente, eu era vergonhosa demais para entrar no meu próprio hotel. A situação era quase cômica, se não doesse tanto. Anos atrás, decidi deixar o pequeno escritório de contabilidade da família para seguir meu próprio caminho na indústria hoteleira. Basicamente, me deserdaram. Ainda me lembro das palavras da minha mãe. Nenhuma filha minha vai ser uma garçonete. Então deixei que pensassem o que quisessem. Que acreditassem que eu estava sobrevivendo trabalhando em restaurantes como qualquer gerente. Enquanto isso, fundei a Azure Hospitality Group e a transformei em uma das cadeias de hotéis de luxo mais bem-sucedidas do país. A garçonete glorificada agora era dona de 35 hotéis, 5 estrelas em 3 continentes. Catherine, a voz cortante da minha mãe interrompeu meus pensamentos quando ela apareceu ao lado de Madeleine. O que você está fazendo aqui? Eles haviam conversado sobre isso. Recebi uma mensagem simples esta manhã. Não venha ao aniversário do papai, é no Grand Azur. Você não pode pagar. Não nos envergonhe. Trouxe um presente, disse suavemente, levantando um envelope pequeno. Dentro estava a escritura de uma vila na Toscana, uma das propriedades mais exclusivas do Grand Azur. Planejava entregá-la ao meu pai como presente de aniversário, e revelação de quem eu realmente era. E o que é isso? Um vale-presente para algum restaurante barato? Riu Madeleine. Ou juntou gorjetas suficientes para comprar algo do shopping? Os olhos da minha mãe se estreitaram ao ver minha bolsa pequena, uma peça de couro italiano feita à mão, mais cara que o carro de Madeleine. Seja o que for, tenho certeza de que o presente da sua irmã é mais apropriado. Ela acabou de ser promovida a sócia júnior na firma dela, sabia? Eu sabia. Assim como sabia que a firma dela estava desesperada para alugar um escritório em uma das minhas propriedades. Um contrato que precisavam urgentemente, mas mal podiam pagar. Madeleine está progredindo muito, continuou minha mãe satisfeita. Casa nova nos subúrbios, carro de luxo, um noivo com grande futuro. Ela me olhou de cima a baixo com desdém. E você? Bem, pelo menos está tentando. Pensei no meu penthouse com vista para o Central Park, minha coleção de carros esportivos, o jato particular no qual havia voado naquela manhã. Claro, mamãe! Pelo menos estou tentando. Falando em tentativas, disse Madeleine zombando. Esse vestido. Você realmente não conseguiu se esforçar? Isso é o Grand Azur, não um restaurante qualquer. Deslizei a mão sobre a seda preta sofisticada feita sob medida por um dos estilistas mais exclusivos de Paris. O mesmo que havia se recusado a fazer roupas para Madeleine no mês passado. Não que ela soubesse. É o que tinha disponível. Respondi calmamente. Bem, você não pode entrar, declarou Madeleine. Reservamos todo o andar VIP. É só para família e pessoas distintas. O andar VIP? Meu andar VIP que redesenhei pessoalmente no ano passado, escolhendo cada obra de arte e cada lustre de cristal. E os convidados distintos? Perguntei com genuína curiosidade. Oh, você não os conheceria, disse minha mãe com um gesto de indiferença. Os Anderson, que tem aquele escritório de advocacia famoso. Os Blackwood, gente de dinheiro antigo. E o Sr. Harrison do banco. Todos muito importantes. Contive o riso. Thomas Anderson alugava 3 dos meus edifícios. Os Blackwood imploravam por uma associação no meu resort mais exclusivo. E o Sr. Harrison, seu banco estava solicitando um grande empréstimo do meu grupo de investimento. Claro, respondi. Muito importantes. Exato, disse Madeleine, satisfeita por eu entender. Então você vê por que não pode ficar. O que pensariam se soubessem que a filha fracassada do homenageado estava servindo as bebidas? Madeleine, murmurou nossa mãe, embora seu olhar mostrasse aprovação. Seja gentil. Catherine escolheu seu caminho. Se tivesse continuado no negócio da família como você, as coisas seriam diferentes. O negócio da família que agora ocupava um escritório modesto em um dos meus edifícios, sempre à beira de não conseguir pagar o aluguel. Naquele momento, apareceu meu cunhado Charles, ajustando a gravata. O que está acontecendo? Todo mundo está esperando para... Ele me viu e sua expressão mudou. Catherine, não esperava vê-la aqui. Claramente não, respondi. Charles acabou de ser promovido a vice-presidente no banco dele. Anunciou minha mãe com orgulho. Vice-presidente júnior? Corrigi imediatamente, sabendo exatamente seu cargo, já que aquele banco administrava algumas das minhas contas menores. Bem, é mais impressionante do que seja lá o que você está fazendo, disse Madeleine com desdém. Gerente de alguma rede de restaurantes? Pensei na reunião do conselho daquela manhã onde discutimos a aquisição daquele mesmo banco. Provavelmente os papéis ainda estavam na minha mesa no meu escritório particular, logo ali em cima. Algo assim, respondi. Isso é ridículo, declarou minha mãe. Catherine, por favor, vá embora. Você está fazendo uma cena. Vou dizer ao seu pai que você não pôde vir. Não pôde pagar, acrescentou Madeleine rindo. Olhei além delas através da entrada do hotel que havia criado do zero. O mármore que escolhi, os lustres de cristal que encomendei, as obras de arte que pessoalmente selecionei,
Tudo, cada canto era meu. Por um momento pensei em dar meia volta, deixá-las com sua festa, deixá-las acreditar no que quisessem. Mas então me lembrei de algo que meu mentor me disse. O sucesso não vale nada se você não pode defendê-lo. Endireitei os ombros, sentindo o peso real de tudo que construí sem a ajuda ou aprovação delas. E então caminhei. Passei por Madeleine sem nem olhar para o lado, sentindo o aroma doce e enjoativo do perfume caro que provavelmente havia pagado em 6 parcelas. Ouvi quando ela ofegou surpresa, e minha mãe deu um passo à frente para me deter com a mão estendida. Mas o segurança simplesmente se colocou entre nós, abrindo a porta para mim com um leve aceno de cabeça. Senhora Seal, o elevador privativo está à sua disposição. Gostaria que alguém a acompanhasse até o salão? Obrigada. Roberto, pode avisar ao gerente que chegarei em instantes? Minha voz saiu calma, mas carregada de uma firmeza que havia estado cultivando por anos. Cada reunião ignorada, cada risada zombeteira da minha família, cada mensagem ignorada no grupo da família quando compartilhava minhas pequenas conquistas no início da carreira. Tudo me havia preparado para esse momento. A porta giratória se fechou atrás de mim, e pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo e senti que estava pisando em território verdadeiramente meu. O lobby do Grand Azur brilhava sob as luzes douradas. Os lustres que havia escolhido durante uma viagem à Praga cintilavam como joias suspensas. Havia algo poético em atravessar aquele piso de mármore, com passos firmes usando um vestido do qual Madeleine havia zombado e que fora feito sob medida por um estilista que ela havia implorado para conhecer sem sucesso. O elevador se abriu, e ao entrar, olhei meu reflexo nos espelhos. Por um instante, me vi como eles ainda queriam que eu fosse. A garota insegura que fazia contas numa calculadora velha enquanto servia café para clientes apressados. Mas essa versão de mim estava morta, enterrada junto com o velho sobrenome que nunca me deu nada além de vergonha. Cheguei ao último andar, onde a recepção do salão VIP estava impecável como sempre. O gerente Esteban me esperava com um sorriso discreto, como havíamos combinado. Tudo está conforme suas instruções, senhora Seal, até a música ao vivo e os brindes no final. Perfeito. E os convidados? Todos chegaram há poucos minutos. A maioria ainda está no coquetel. Seu pai está numa área reservada, conforme solicitou. Assenti e segui em frente, meus saltos ecoando pelo corredor acarpetado. Cada detalhe daquele lugar tinha minha assinatura. Desde os arranjos florais até as taças de cristal. Absolutamente tudo havia sido escolhido por mim. Mas para minha família, eu era invisível. Ou pior, motivo de zombaria. Assim que atravessei as portas do salão, a música ambiente cessou. Por um instante, todos os olhares se dirigiram para mim. Madeleine estava de pé junto ao bar, segurando uma taça de espumante. Mamãe se encontrava perto do palco, sorrindo para os convidados. Meu cunhado Charles conversava com o Sr. Harrison do banco. Todos, absolutamente todos, me olharam com surpresa. E foi então que o Sr. Harrison deu um passo à frente e sorriu. Senhora Seal, não sabia que viria. Que honra, disse estendendo a mão. Todos se voltaram em sua direção. O sorriso de Madeleine morreu instantaneamente. A expressão da minha mãe se endureceu. Boa noite, Sr. Harrison. Vim honrar meu pai, respondi, apertando sua mão com elegância. Justamente estava conversando com seu cunhado sobre o financiamento da nova sede. Mas claro, tudo depende da aprovação do grupo de investimentos. E me lançou um olhar cúmplice. Apenas sorri e dei de ombros. Falemos sobre isso em breve, sim? O murmúrio no salão cresceu. Os Blackwood cochichavam entre si. Os Anderson me observavam com atenção. Um deles até levantou a taça em minha direção. Madeleine se esgueirou até minha mãe, dizendo algo entre dentes. A expressão de ambas era de quem começava a perceber que haviam cometido um erro grande demais para desfazer. Deixei que se contorcessem um pouco mais antes de caminhar até a área reservada. Ali, meu pai estava sentado numa poltrona de couro bege cercado de bandejas com aperitivos que mal havia tocado. Seus olhos estavam vidrados, cansados. Ao me ver, franziu a testa confuso. Catherine? Oi, papai? Ele se levantou lentamente. Não parecia zangado nem surpreso, apenas envergonhado. Pensei que você não viria. Eu também pensei, respondi entregando o envelope em sua mão. Feliz aniversário. Ele hesitou antes de abri-lo. Ao ver o conteúdo, arregalou os olhos. Isso é uma vila na Toscana. Vista para os vinhedos. Clima ameno. Você vai gostar, é sua. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora, interrompi. Mas precisa saber de uma coisa. A filha da qual você se envergonhava se tornou a mulher que ergueu tudo isso ao redor. Este hotel, essa festa, todos os convidados que sua esposa fez questão de exaltar estão aqui por minha causa. Ele baixou os olhos, envergonhado como devia estar. Não disse nada nem tentou se justificar. E por um momento, isso me bastou. Deixei o envelope com ele e saí. Ao atravessar o salão de volta, as conversas se calavam ao meu redor. Os olhos que antes me ignoravam, agora me acompanhavam. Charles disfarçava o suor na testa. Madeleine tentava rir de algo, mas ninguém prestava atenção. Minha mãe parecia uma estátua. Quando cheguei à porta, me virei e disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Espero que estejam gostando da festa. Afinal, tudo foi pago por mim. E sem esperar reação, saí pela mesma porta que tentaram me impedir de cruzar. Porque agora eles sabiam. E nunca mais poderiam fingir o contrário. Desci no elevador sem pressa, como quem já ganhou a guerra e agora observa os escombros com tranquilidade. A humilhação já não era minha. Pela primeira vez, foi depositada aos pés daqueles que sempre me menosprezaram. E o melhor de tudo, eles sabiam que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Quando cheguei ao lobby, Roberto se aproximou novamente. Senhora Seal, gostaria que o motorista preparasse o carro? Ainda não, respondi. Quero aproveitar este momento. Me sentei numa das poltronas luxuosas do lounge. Pedi um café e fiquei ali observando os hóspedes que circulavam pelo hotel que me levou anos para erguer. Um senhor se aproximou do balcão com um leve sorriso ao ver minha presença. Era o Sr. Blackwood. O mesmo mencionado pela minha mãe como alguém inalcançável. Boa noite, senhora Seal. Queria aproveitar para agradecer pelo convite de hoje. A noite está impecável. Que bom que está gostando, respondi com naturalidade. Não tinha ideia de que a senhora fosse... Hesitou procurando as palavras. A filha do aniversariante. Imagino que não, disse tomando um gole do café.
Mas é compreensível. Eu mesma não tinha ideia de que minha família ainda usava meu nome como motivo de vergonha. Ele riu desconfortável. Tenho certeza de que após esta noite, ninguém mais se atreverá a fazer isso. Já é um começo. Quando ele se despediu, vi pelo reflexo da parede de vidro as silhuetas de Madeleine e minha mãe, vindo em minha direção. Respirei fundo como quem se prepara para um discurso ensaiado 1000 vezes na cabeça e me levantei antes que se aproximassem. Podemos conversar? Perguntou minha mãe com aquele tom de falsa educação que só usava quando lhe convinha. Claro! Agora que já não estou atrapalhando sua imagem. Madeleine me lançou um olhar venenoso, mas se conteve. Elas me seguiram até uma área mais discreta do lobby. Como sempre, minha mãe tomou a dianteira. Não tinha ideia de que o Grand Azur era seu, começou. Pensávamos que você ainda estava gerenciando coisas menores. E fizeram questão de deixar claro o quanto isso as envergonhava. Ela recuou um pouco, mas logo se recompôs. Catherine, você precisa entender. Só queríamos o melhor para você. Engraçado. Sempre pareceu que queriam apenas o melhor de mim. Desde pequena, tudo que fiz foi comparado, criticado, menosprezado. Enquanto Madeleine errava e era acolhida, eu acertava e era ignorada. Isso não é verdade, replicou Madeleine ofendida. Mamãe e papai sempre o quê? Sempre me apoiaram em silêncio? Sempre se sentiram orgulhosos às escondidas? Por que então nunca me ligaram? Nunca perguntaram como eu estava? Por que bloquearam meu número quando fui pedir ajuda? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer justificativa. Minha mãe tentou manter a compostura. Foi um momento difícil. Seu pai não sabia lidar com suas decisões. Não sabia lidar com o fato de que eu já não precisava dele. Interrompi. Vocês construíram uma realidade onde só os bem-sucedidos são bem-vindos. Mas o sucesso nas cabeças de vocês tem que vir com a aprovação da família. Eu construí sozinha. Então não serve, não é? Você está exagerando, disse Madeleine dando um passo à frente. Só pensamos que você estava perdida. Perdida? Não, abandonada. Talvez. Esquecida, com certeza. Mas mesmo assim, segui em frente. E agora querem conversar? Minha mãe respirou fundo. Só queremos que as coisas fiquem bem. As coisas estão bem comigo. Vocês é que precisam lidar com o que fizeram. Respondi olhando diretamente em seus olhos. E se vieram pedir desculpas só porque descobriram quem eu sou hoje, não vale nada. Madeleine abriu a boca, mas minha mãe a interrompeu com um gesto. Pela primeira vez, vi algo parecido com arrependimento em seus olhos. Mas eu já conhecia essa expressão. Era o olhar de quem não se arrepende das atitudes. Só se envergonha das consequências. Agora, se me dão licença, ainda tenho um hotel para administrar. Deixei as duas paradas no lobby, olhando uma para a outra como quem começa a perceber que o controle que achavam ter sobre mim havia se dissolvido para sempre. Quando voltei à minha suíte, uma das maiores do hotel, me sentei diante da sacada com vista para a cidade e respirei fundo. Havia vencido. Mas não pela riqueza, não pela vingança. Venci porque diante de tudo o que fizeram, ainda consegui ser eu mesma. E mesmo rejeitada, nunca precisei me arrastar. Mas eu sabia que isso não havia terminado ali. Porque a família que me ignorou por anos não aceitaria tão facilmente ser deixada de fora, agora que sabiam em quem eu havia me tornado. E elas voltariam. Mas desta vez eu estaria pronta. E estava mais que nunca. Mas o que não esperava era quão rápido voltariam e com que descaro. 2 dias depois, enquanto finalizava uma reunião com o arquiteto responsável pela nova filial do Grand Azur em Dubai, recebi um e-mail curto, quase cínico. Gostaríamos de conversar pessoalmente. Você tem tempo esta semana? Mamãe. Nenhum. Como você está? Nenhum. Desculpe por tudo. Só o mesmo tom frio e calculista de sempre. Como se a reunião fosse sobre qualquer negócio, e não sobre o fato de que me trataram como lixo por uma década inteira. Ignorei. No dia seguinte, minha secretária me avisou que Madeleine havia aparecido sem avisar na sede da Azure Hospitality Group. Simplesmente entrou na recepção dizendo que precisava falar com a fundadora. Está agindo como se tivessem uma reunião marcada. Quer que eu a faça sair? Não. Deixe-a sentar e esperar. Vamos ver quanto tempo aguenta sem ser adulada. 2 horas e meia depois, ela foi embora sem ter sido atendida. Exatamente como eu me sentia cada vez que mandava mensagem perguntando se podíamos almoçar juntas, quando ainda acreditava que me amava como irmã. Mas a gota d'água veio no domingo. Estava almoçando no meu restaurante favorito, o mesmo onde comecei como estagiária anos atrás, lavando pratos no turno da noite. Quando minha mãe apareceu sem aviso, sem reserva, e com meu pai ao lado. Ambos vestiam roupas formais, como se estivessem prontos para uma reunião de negócios. E de certa forma estavam. Só que o negócio agora era eu. Filha, disse meu pai usando aquele tom paternalista que me dava náuseas. Podemos conversar? Vocês têm 5 minutos. Respondi sem nem convidá-los a sentar. Eles se entreolharam surpresos pela frieza, como se esperassem encontrar a mesma garota que aceitava migalhas e pedia desculpas só por existir. Escute, o que aconteceu no Grand Azur foi um mal-entendido, começou minha mãe. Ah, claro, impedir minha entrada no aniversário do meu próprio pai e me humilhar na porta do meu próprio hotel. É um mal-entendido. Continuem. Madeleine se exaltou. E nós não sabíamos a dimensão do que você havia construído, disse meu pai com a voz tremendo levemente. Não sabiam porque nunca se incomodaram em perguntar. Agora queremos nos aproximar, disse minha mãe. Sabemos que erramos, mas você também nunca tentou. Eu ri. Ri alto. Uma risada amarga e incrédula. Eu nunca tentei? Larguei os talheres sobre o prato, inclinando-me para a frente. Implorei por apoio quando decidi sair do escritório de contabilidade. Mandei mensagens de Natal por anos e nunca recebi nenhum obrigada. Fui ao hospital quando internaram Madeleine, e fui tratada como se fosse uma estranha. Então não venham com esse discurso barato de que eu nunca tentei. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai engoliu em seco. O que é que vocês realmente querem? Perguntei. Silêncio. É dinheiro? Um cargo? Um contrato? Um apartamento? Falem logo. Claro que não! Exclamou minha mãe. Mas eu conhecia bem esse tom ofendido. Era o mesmo que usava quando negava algo que era óbvio demais para admitir. Ah, Madeleine vai se casar, murmurou meu pai finalmente. E pensamos que talvez você pudesse ajudá-la com a recepção, o banquete, o local. Talvez um patrocínio seria importante para mostrar união à sociedade. E ali estava o motivo real.
Não queriam me pedir desculpas. Queriam me usar. Agora que eu era alguém com nome, poder e dinheiro, servia para maquiar seus próprios fracassos. Queriam que eu fingisse que estava tudo bem só para não manchar a imagem da família perfeita no casamento da filha preferida. Não vai acontecer, respondi me levantando. Catherine, por favor, suplicou minha mãe. É o casamento da sua irmã. Que me expulsou do aniversário do meu pai na frente de estranhos? Que riu do meu vestido, que disse que eu estava envergonhando a família. As coisas mudaram, disse meu pai. Não, eu mudei. E essa é a parte que vocês ainda não aceitam. Deixei dinheiro na mesa, mais que suficiente para cobrir a conta, e saí sem olhar para trás. Na calçada, respirei fundo e olhei para o céu nublado. Tinha certeza absoluta de que a guerra apenas começara. Mas agora eu já não era a filha rejeitada. Era a mulher que eles não podiam mais controlar, e que finalmente, depois de engolir tanto sapo, estava pronta para devolvê-los um por um. Na semana seguinte, minha vida voltou ao seu ritmo. Reuniões, viagens, jantares corporativos. Mas internamente, algo havia mudado. Não estava só ocupada, estava livre. Livre do peso da validação que passei metade da vida buscando de pessoas que nunca se importaram realmente comigo. Na sexta-feira, dia do casamento de Madeleine, acordei às 7 em Lisboa. A suíte presidencial do Gran Azur Lisboa tinha uma vista espetacular do Tejo. E a equipe da revista Forbes Lifestyle já me esperava no terraço para as fotos. A matéria de capa. A bilionária invisível que conquistou a indústria hoteleira em silêncio. Durante o café da manhã, uma repórter me perguntou: Catherine, há algum motivo especial para esta entrevista ser hoje? Sorri. Apenas digamos que é um dia simbólico. Marca a última vez que alguém tentou me apagar e falhou. Enquanto isso, no Brasil, Madeleine se preparava para entrar na cerimônia. Um casamento improvisado numa chácara apertada, com cadeiras alugadas e flores artificiais. O banquete, segundo me contaram depois, foi feito pela tia do noivo. E o bolo, feito às pressas, estava derretendo sob o calor do final da tarde. O Gran Azur negou a reserva, é claro. E nenhum dos fornecedores de prestígio quis se envolver, porque todos sabiam quem eu era. Não precisei ligar para ninguém. Só precisei existir. No final da noite, meu celular vibrou com uma nova mensagem de Madeleine. Não era longa nem dramática, só: você ganhou. Espero que tenha valido a pena. Não respondi. Mas sim, valeu a pena. Valeu cada lágrima que engoli sozinha. Cada noite que dormia em sofás de albergues para economizar o pouco que ganhava. Valeu cada vez que usei a mesma roupa 2 semanas seguidas para não chamar atenção. Valeu cada humilhação silenciosa que transformei em combustível. No sábado, já de volta a Nova York, fiz questão de passar de carro pela nova sede de Madeleine, agora instalada num edifício menor numa rua mais modesta. Passei sem descer. Só observei. Ela estava lá fora, provavelmente esperando o marido, com o rosto abatido e o olhar perdido. E pela primeira vez, não senti raiva. Senti pena. Pena porque ainda achava que o que me doía era o que disseram sobre mim. Mas o que mais doeu foi o que deixaram de dizer. O silêncio, a indiferença, a ausência. No domingo, meu pai me ligou. Catherine, posso te ver? Não. Você não vai me deixar terminar? Você já terminou. Papai, terminou anos atrás quando virou o rosto e me deixou fora da família por não seguir o caminho que traçaram. E agora não adianta tentar me ver como filha. Não depois de me olhar como estranha por tanto tempo. Mas você ainda é... Não sou o que vocês escolheram perder. Desliguei sem culpa. Sem remorso. E então, pela primeira vez, senti paz. Não aquela paz forçada que fingimos sentir para não chorar, mas uma paz genuína, a de alguém que venceu não pelo que destruiu, mas pelo que construiu sozinha, mesmo quando ninguém acreditava. A paz de quem não precisou se vingar porque a própria verdade se encarregou disso. Hoje, quando me chamam de dona da cadeia Gran Azur, sorrio. Mas no fundo, sou muito mais que isso. Sou a mulher que tentaram apagar e que o mundo aprendeu a admirar justamente porque não se deixou apagar. Nunca mais. Mas o curioso da vida é que ela sempre encontra uma maneira de testar o que você chama de nunca mais. E comigo não foi diferente. 2 meses depois do casamento fracassado de Madeleine, recebi um telefonema inesperado do hospital, onde minha mãe havia feito exames alguns anos antes. Ela me havia colocado como contato de emergência. Um ato quase automático, provavelmente feito numa época em que ainda acreditava que eu não teria nada melhor para fazer, além de estar disponível para ela. Senhora Sil, disse a voz do médico, sua mãe está internada. Hipertensão severa, colapso emocional, princípio de AVC. Ela pediu para falar com a senhora. Engoli em seco. Não porque me preocupei com ela, mas porque naquele momento percebi que a vida estava me oferecendo algo pior que vingança. Compaixão. Fui ao hospital não por ela, mas por mim. Precisava ver com meus próprios olhos se ainda havia alguma parte minha que desejasse curar a ferida, ou se tudo já havia cicatrizado duro demais. Ela estava lá, pálida, olhos fundos, sem maquiagem, sem postura. Pela primeira vez não parecia minha mãe. Parecia uma mulher. Uma mulher assustada, frágil, vencida pelas próprias decisões. Você veio, disse com voz fraca, como se não acreditasse. Vim, mas não por você. Vim para me lembrar de que não me tornei igual a você. Ela fechou os olhos. Uma lágrima rolou. Não fiz menção de limpá-la. Estraguei tudo. Não foi? Você não escolheu estragar. É diferente. Nunca soube como te amar do jeito que você precisava. Não, não sabia. Mas eu aprendi a me amar sem isso. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Madeleine, não fala comigo desde o casamento. A vida cobra, mamãe. Só que não te ensinaram isso antes, porque sempre tiveram alguém para pagar a conta. Ela fechou os olhos novamente. O monitor cardíaco continuava seu ritmo constante, indiferente à dor no ar. Você vai me perdoar? Algum dia? Algum dia, talvez. Mas não hoje. E mesmo quando isso acontecer, não será para recomeçar. Será para seguir em frente. Ela assentiu. Fraca demais para lutar. Velha demais para fingir. E foi ali. Diante daquela mulher que sempre me viu como ameaça, que percebi o quanto havia subido e como ela havia ficado pequena. Não pelo tempo, mas por nunca ter tido coragem de crescer. Quando saí do hospital, não chorei. Não tremi. Mas respirei mais leve porque naquele quarto de UTI, minha mãe não me pediu dinheiro nem favores.
Pela primeira vez me pediu humanidade. E eu dei. Mas só o suficiente para continuar leve. Alguns meses depois, numa manhã fria em Nova York, abri uma carta escrita à mão. Era do meu pai. Um envelope simples, letra trêmula, sem pompa, sem papel timbrado do escritório. Catherine, talvez eu seja o último a entender. Talvez o mais covarde também. Mas não podia terminar minha vida sem te dizer que me arrependo. Não só por ter deixado você sair de nossas vidas, mas por nunca ter percebido que era você quem mais se parecia comigo. Você teve a coragem que eu não tive, a audácia que eu sufoquei. Me envergonhei da sua força porque ela me lembrava da minha covardia. E por isso te rejeitei. Se ainda existe espaço para esta carta no seu coração, saiba que, mesmo que nunca responda, finalmente entendi o que perdi. Com amor, ainda que tardio, papai. Li 3 vezes. Depois queimei a carta na lareira da minha sala, observando cada pedaço de papel se transformar em cinza. Não por raiva, mas porque já não precisava de provas. Suas palavras não mudariam o passado. Não devolveriam as noites em que chorei calada. Não curariam as lembranças da solidão imposta. Mas seu reconhecimento tardio foi como uma cortina se abrindo. Uma última confirmação de que havia vencido. Não com escândalos, não com gritos, mas com dignidade. Hoje vivo em paz. Tenho sócios que me respeitam, amigos que me escolhem sem interesse e colaboradores que conhecem o valor de cada passo que dei. Às vezes volto ao Grand Azur como cliente. Me sento no mesmo lobby, peço o mesmo café e observo os hóspedes, imaginando quantas Catherines invisíveis estão passando pelas mesmas lutas. Por elas, criei uma fundação para apoiar mulheres rejeitadas por suas famílias. Financio bolsas de estudo, mentorias e redes de apoio. E cada vez que uma delas me abraça dizendo, você me salvou, sorrio porque talvez o perdão que nunca recebi se transformou em ferramenta para salvar quem mais precisa. No final, não precisei destruir minha família. Eles mesmos se encarregaram disso. Eu só continuei vivendo. E esse talvez tenha sido o maior castigo para quem sempre esperou me ver cair. Mas nunca caí. Me levantei cedo. E hoje durmo em paz.